Muito bem, galera, voltamos. Deu tempo de tomar uma água, de espreguiçar um pouco. E agora a gente trabalhar com equações de primeiro e segundo grau. Uma introdução, obviamente. A gente não vai trabalhar com as funções de primeiro e segundo grau, porque isso envolveria mais tempo. E é interessante a gente fechar meio que esse momento do nosso curso, né? Justamente para a gente poder abordar outras áreas sem seguir diretamente com equação de primeiro e segundo grau. Mas é importante a gente ter essa discussão inicial, porque, primeiro, a gente já está no momento das equações, já vimos polinômios, vimos fatoração, é importante a gente continuar trabalhando. E segundo, para que quando esses termos retornem, a gente não fique surpreso por eles ou não crie dificuldades quando não é necessário. A gente pode simplesmente já conhecer esses termos, já estar trabalhando com eles, e aí quando voltar a gente vai estar só revisitando eles, vai ficar mais fácil para a gente compreender. Então, primeiro, equação de primeiro grau, que ela tem esse formatozinho geral aqui. Deixa eu até ligar de novo o laser. Isso. Ax mais b é igual a zero. Sendo a diferente de zero, né? Porque se você cortar esse termo daqui, se for igual a zero, esse termo inteiro some. Eu fico só com b igual a zero. Eu não vou ter um polinômio de primeiro grau. Não vou ter nem o xzinho não vai estar aqui. Então, a tem que ser pelo menos diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser diferente de zero. E alguns exemplos. 3x mais 2 é igual a 4, 4x é igual a 9, 5x mais 7y é igual a 0. Ué, peraí. Primeiro que esses dois aqui não estão igual a 0. Sim, mas a gente pode passar o 4 para o lado de cá, da mesma maneira que a gente falou, ou fazer a operação dos dois lados, que seria a maneira correta da gente dizer. Mas, basicamente, passar para o lado de cá e ficar com 0 do lado direito. E a gente voltaria para esse formato geral. E aqui, nesse caso, tem duas variáveis. Sim, a gente não trabalha com duas variáveis normalmente, porque isso envolve estabelecer relações, a gente não chega em resultados exatos, mas existe. E a gente não pode fingir que não existe, porque senão a gente é pego de surpresa às vezes. Aparece alguma coisa, uma introdução de uma questão, e a gente já entra em desespero. Não. Aqui é primeiro grau, um polinômio de primeiro grau? X não está ao quadrado, y não está à terça potência. Então, é um polinômio de primeiro grau e tem uma igualdade? Tem. Então, é uma equação de primeiro grau. Só que a gente não precisa aprender a resolvê-la necessariamente. Então, a gente normalmente no ensino médio, daqui para frente, a gente vai estar trabalhando principalmente com uma incógnita, que normalmente é o x. Poderia ser o y? Poderia. Mas a gente tenta generalizar, tanto aqui no cursinho, quanto para todas as questões. Normalmente, a gente trabalha com x. Se for k é diferente? Não. Uma variável é uma variável. É um número que você não conhece, que você não precisa ter medo dele também. Mas se aparecer A com K, isso não vai aumentar a dificuldade da questão para você. Você vai saber que é só uma variável, só trata ela normalmente, só seja educado com ela, que vai dar tudo certo quando você tentar resolver. Então, Ax mais B é igual a zero. Pela álgebra, a gente já discutiu, né, no último vídeo, que primeiro eu tento chegar num termo só antes de passar multiplicações, porque eu não vou estar lidando com o meu termo inteiro. Então eu tento, primeiro eu passo o meu b, mais b vai para o outro lado, invertendo minha operação, fica menos b, e agora sim eu posso passar a divisão com esse a aqui, porque todo o meu termo vai estar sendo multiplicado. Então eu chego basicamente por uma álgebra tranquila, que a gente viu na última aula, x é igual a menos b sobre a. Bem tranquilo. Então, isso aqui é basicamente uma fórmula para você conseguir resolver a raiz. Se essa equação estiver igual a zero, você consegue resolver tranquilo. Mas a gente precisa se apegar a tanta fórmula? Não. Se a gente conhece a álgebra, se a gente conhece a manipulação das equações, a gente não precisa ficar dependendo de decorar a fórmula. A gente pode simplesmente fazer matemática. Então, 17x, eu tenho essa operação aqui que não está nesse formato geral. Tenho dois polinômios, um de cada lado da equação. E eu tento primeiro manter o x do lado esquerdo da equação, para dar uma ordem, para eu conseguir sempre generalizar minhas equações. Então, tudo que tem x vai para o lado esquerdo. Tudo que não tem x, manda para o lado direito. Então, 17x está legal, está no lugar certo. Quero ele do lado esquerdo. Só que esse 5x aqui, não, ele está do outro lado. Então, eu tento passar ele para o lado de cá. Ele está somando, agora vai estar subtraindo. Então, eu tenho 17x menos 5x. Esse menos 13 está do lado errado para mim. Eu quero ele do outro lado. Então, eu passo para lá, inverto o sinal, fica mais 13. Então, eu tenho 17x menos 5x é igual a 9 mais 13.
E eu consigo resolver da mesma forma, x é igual a 11 sobre 6. Ah, eu poderia passar tudo para um lado só, igualar a zero e fazer pela fórmula? Poderia, não tem problema. Só que a gente precisa estar treinado também em resolver casos gerais, em resolver qualquer situação. Porque, na verdade, às vezes fica até mais fácil do que pegar tudo, passar para um lado só, brincar muito com os sinais, do que a gente tentar resolver. E perceba, aqui eu tive dois termos que eu nem precisei mexer eles de lugar, 17x e o 9. Isso pode facilitar para mim. Basicamente, é uma equação de segundo grau. O formato dela é um pouquinho diferente, mas tá até bem parecido, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a diferente de zero. Por que o a diferente de zero? Ué, se esse a fosse zero, esse termo inteiro sumia. E eu ficava com a equação de primeiro grau, bx mais c. Perceba que qualquer outro termo pode ser zero. Eu posso não ter esse c aqui, você pode ser zero. Eu posso acabar não tendo um termo multiplicando um x somente, sem nenhuma potência. Poderia. Mas eu preciso, para ser de segundo grau, eu preciso ter um termo de segundo grau. Então, a tem que ser diferente de zero. E agora, alguns exemplos. Já trabalhando somente com x, eu tenho 3x ao quadrado mais 2 é igual a 4. E, principalmente aqui, um termo exatamente dessa maneira aqui, da maneira geral, 5x ao quadrado mais 7x mais 3 é igual a zero. Tranquilo. E como é que eu acho a raiz de uma equação de segundo grau? Ou seja, igualei a zero aqui, como é que eu acho o valor de x para que essa equação fique verdadeira? Para que essa igualdade fique verdadeira? Então, eu tenho que encontrar o que a gente chama de raiz, o valor de x para o qual o polinômio é igual a zero. E aí existem algumas maneiras, e a gente vai tentar discutir pelo menos boa parte delas aqui. Se a gente tem uma equação ax ao quadrado mais bx mais c, repara, os coeficientes aqui a, b e c. A é o número que está do lado de x ao quadrado, b é igual ao número que está do lado de x, e c é o número que não está do lado de nenhuma variável. Por isso que é interessante a gente sempre manter as equações com uma ordem, do maior para o menor, para a gente conseguir encontrar esses coeficientes tranquilo. E para que eles vão ser úteis? Para essa equação toda aqui, ou esse conjunto de equações, chamado fórmula de Bhaskara, que em inglês, para o seu outro nome, quadratic formula, e às vezes acho que nem Bhaskara estava envolvido, na verdade, nessa fórmula, mas aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, e que tende a atormentar a vida de qualquer estudante, seja no ensino médio, seja no Enem, ou seja até mesmo no ensino fundamental, mas não tem nada demais. Mas é uma fórmula, e é uma fórmula até um pouquinho grande, que a gente acaba tendo que decorar. Menos b, ou seja, b esse coeficiente aqui, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A esse coeficiente aqui. E o que é delta? É igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, a gente pega todos esses coeficientes, vai mexendo eles um com o outro e chega na resolução. Eu poderia mostrar para vocês como é que a gente chega nessa fórmula? Poderia. Não envolve uma matemática que sai do ensino médio, mas é uma matemática um pouco mais complicada. Então eu vou recomendar para vocês o vídeo de um professor explicando isso daqui, porque envolve vários passos, várias etapas, manipular muito a equação, porque vocês conseguem perceber. Essa equação aqui é bem diferente disso tudo aqui. Mas a gente não, às vezes, é mais importante a gente acabar percebendo o método e estar treinado no método do que realmente passar por uma explicação que talvez dificultasse muito, tornasse muito inacessível a gente chegar nisso daqui. Mas eu vou passar o vídeo para quem tiver com interesse, quem estiver estudando. É importante? É legal, trabalha bastante, envolve fatoração, envolve álgebra, envolve passar operações para vários lados, mas não seria produtivo trazer essa fórmula para aqui. E durante muito tempo, na verdade, eu ficava bem encucado porque é uma das poucas fórmulas que, assim, não é fácil de você encontrar uma explicação para ela direta. Mas, então a gente tem menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Para muita gente, é melhor olhar dessa maneira. A gente divide em duas equações. Para mim, não. Para mim, eu sempre gostava mais de deixar tudo junto, que aí eu não dividia meu raciocínio, ficava menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. É grande? Era. Mas entrava na minha cabeça, ficava meio musicado, tava tranquilo. Mas o que eu recomendo para vocês? Olhar bastante, assim, fixar a cabeça aqui, olhar, beleza, essa é a fórmula, tentar
pega uma equação, pode pegar qualquer equação. Essa fórmula ela é infalível. Qualquer equação você vai conseguir ou resolver, ou descobrir, na verdade, se ela tem ou não resolução. Então, sempre pegar os exercícios. Esse método para mim é mais fácil, mas tenta fazer por Bhaskara, porque é infalível. Você vai sempre conseguir resolver, nunca vai ficar em dúvida se você estiver bem treinado, estiver decorado. Bhaskara é isso, Então, olha para isso daqui, tenta, faz de novo, faz passo a passo, decore o que é A, B e C. Tenta encontrar a maneira que é mais fácil para você, se é dividindo a operação em X e em delta, se é pegando e fazendo tudo de uma vez, decorando, deve ter alguma brincadeira e tudo. Procurar maneiras de você decorar, porque isso aqui é realmente importante. A gente já viu em fatoração, em polinômios, o quanto a gente usa equação de segundo grau. Então, saber resolver ela sem dúvida é muito importante. E aí, o que a gente pode tirar disso? Se delta maior que zero, a gente tem duas raízes reais, ou seja, x pode ter dois valores. E como assim? Como é que a gente pode provar isso? Eu não preciso resolver aqui para eu conseguir provar isso. Perceba, se é mais ou menos raiz quadrada de delta, se delta for um número, eu vou ter mais raiz de delta e menos raiz de delta. Eu vou ter duas possibilidades para conseguir resolver. E se delta for igual a zero, esse termo inteiro some. Então, vou ter só uma raiz real. Vou ter só menos b sobre 2a. Só que se delta for menor de zero, eu não consigo encontrar uma raiz. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe raiz real. Eu não consigo falar x é igual a 2, x é igual a menos 3. Eu chego em outro tipo de número que a gente não trabalha no ensino médio. Mas, basicamente, se essa raiz existir, eu tenho mais raiz e menos raiz. Duas raízes reais. Se ela for igual a zero, esse termo inteiro some, então eu tenho só menos b sobre 2a. Uma só raiz. Se for menor que zero, eu não tenho raiz real. Então, por isso que não importa qual seja o caso, você vai sempre ou conseguir encontrar resolução, ou descobrir que não tem resolução. Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu escolhi para trabalhar com vocês. X ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Vamos primeiro resolver o nosso delta, para que a gente consiga trabalhar passo a passo. Então, menos b, aqui b ao quadrado. Eu sei que meu b é menos 1. É o número que está do lado do meu x. É menos 1, você percebe? Mais menos 1, eu chego a menos x. Então, b é igual a menos 1. Beleza. O a é igual a 1. E o c, menos 12. Então, eu realizo essa multiplicação. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12, mais 4 vezes 12, que dá 48. Então, eu achei que meu delta é 49 por essa equação. Fiquei com dúvida, me perdi um pouco aí na explicação. Pausa, tenta fazer aqui. Você tem a fórmula, você tem a equação, você tem até meio que um gabarito. Tenta resolver e chegar no mesmo resultado. E aí eu chego que x é igual a menos b, que é menos 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que eu descobri que é 49, sobre 2a. Só que meu a é igual a 1, então só sobre 2. Então, menos 1, a gente já viu, multiplica o sinal, mais 1. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então, eu tenho dois valores de x, porque essa minha raiz, ela existe, é uma raiz positiva. Então, eu tenho dois números. O meu primeiro número é 1 mais 7 sobre 2, que é 8 sobre 2, que aqui devia ser 4, na verdade. Quando eu estiver passando para vocês, eu vou trocar aqui. E eu tenho o segundo número, que é 1 menos 7 sobre 2. Menos 6 sobre 2, 3. Menos 3. Então, eu encontro dois valores. Um somando a minha raiz de delta e o outro subtraindo a minha raiz de delta. Mas eu consigo resolver. E aí a gente chega em equações incompletas. Que é meio que trazendo a importância da lógica da fatoração. Outras maneiras de a gente conseguir resolver algumas equações. No nosso caso, primeiro, se b for igual a zero, ou seja, se esse termo aqui for igual a zero, eu consigo tirar ele da equação, fica só ax ao quadrado mais c é igual a zero. Eu posso resolver por Bhaskara? Posso, com certeza. Bhaskara funciona, é infalível, como eu falei. Mas ela é necessária? Não. Aqui eu consigo trabalhar de outras maneiras. Eu consigo fazer com a minha álgebra tranquila. Eu passo c para o outro lado, menos c,
eu divido depois por A e eu faço a raiz. Então, eu tenho que x, por meio da álgebra, por meio dessas operações, fiquei com dúvida? Pausa, dá uma olhada, tenta, até pega para resolver, mas por meio da álgebra você consegue que x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre A. Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar um exemplo, então? Vamos. Eu tenho 4x² menos 9 é igual a zero. Eu preciso fazer Bhaskara? Não. Eu tenho um termo até que parece bem tranquilo para eu resolver por meio de álgebra, por meio de operação normal, que a gente já está treinando. Eu passo 9 para o outro lado, fica 9 positivo, menos 9 fica 9. Eu agora posso dividir, então eu tenho x² é igual a 9 sobre 4. X é mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Então eu tenho que x é mais ou menos 3 sobre 2. Tranquilo, então o primeiro x eu chamo de x', é o x1, é basicamente a primeira raiz, é igual a 3 sobre 2. E a minha segunda é menos 3 sobre 2. Eu não precisei fazer Bhaskara, fazer um monte de equação, que eu posso me perder, que eu posso errar, que eu posso esquecer a fórmula, porque eu poderia resolver simplesmente com a operação normal que a gente está trabalhando. E se o C for maior que zero? Por exemplo, nesse caso, aqui eu tinha menos 9 e agora eu tenho mais 9. Eu não vou conseguir resolver. Ou seja, essa equação não possui raiz real. Eu consigo até descobrir isso mesmo sem usar Bhaskara. Por quê? Quando eu vou fazer essa operação toda, passo para o outro lado, eu fico x é igual a mais ou menos raiz de menos 9 sobre 4. Fica raiz de um número negativo. E eu não consigo resolver a raiz de um número negativo. Então, mesmo sem fazer Bhaskara, eu descubro que não tem raiz real, porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aí, um outro ponto é, se c for igual a zero nesse caso, então eu posso tirar esse termo. Eu fico só com ax² mais bx é igual a zero. Bhaskara funciona? Sim. A gente precisa? Não. Porque agora, se a gente está bem treinado da fatoração, a gente sabe que dá para isolar pelo menos o x daqui, hein? Todos os números estão multiplicados por x. Então eu posso fatorar, eu posso resolver muito mais fácil uma equação. Então eu fatoro isso e descubro que x, que eu posso tirar o x de todos os termos, fica x vezes ax mais b. Se você pegar e multiplicar esse x por todos esses termos, você volta para esse termo original. Multiplica x por ax, fica ax². X por b, bx. Então, minha fatoração está certa. Então, eu não preciso fazer Bhaskara, eu posso fatorar. E aí, o que eu descubro com isso? Pelo menos uma desses fatores tem que ser zero. A gente já viu lá na multiplicação. Pelo menos um termo tem que ser zero. Então, ou x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero. E ax mais b, uma equação de primeiro grau, que a gente já viu como é que resolve, ou por fórmula, ou resolvendo tranquilo também. Então, quando c é igual a zero, eu consigo resolver fatorando minha operação. E aí eu chego numa equação de primeiro grau. E é bem mais tranquilo do que eu fazer Bhaskara, por exemplo. Se eu tiver treinado com fatoração, eu consigo pegar uma equação que nem essa daqui, que parece que só resolve por Bhaskara, e transformar em duas equações facinhas. Uma nem é uma equação direita, né? X é igual a zero. Beleza, x é igual a zero. E a outra, ax mais b é igual a zero. Que a gente já viu várias vezes como é que faz. E aí eu peguei um exemplo também. 3x² menos 15x é igual a zero. Eu posso fatorar aqui. Eu sei que x vezes 3x menos 15, da mesma forma que fatorei essa daqui, de maneira simples. E aí eu chego, ou x é igual a zero, ou 3x menos 15 é igual a zero. E aí eu fazendo uma álgebra tranquila, eu chego que x é igual a 15 sobre 3 é igual a 5. Ah, mas eu já poderia isolar o 3 aqui e conseguir resolver? Sim. Eu poderia, em vez de isolar somente o x, poderia fatorar totalmente. Fazendo como se fosse 3x multiplicando. Aí ficaria 3x. E aí o termo daqui seria, 3x sobre 3 fica só x. Menos 15 sobre 3 fica 5. E eu consigo resolver até de maneira mais prática, por conhecer minha fatoração. Eu consigo descobrir que essa fatoração poderia ser feita de maneira mais prática. E eu saberia, 3x é igual a 0, x é igual a 0. X menos 5 é igual a 0, x é igual a 5. E aí, ou eu faço dessa maneira, já fatorando tudo, ou eu faço pelo menos isolando o meu x. Porque aí eu tenho garantia que consigo resolver.
pode demorar um pouco mais, eu posso precisar de uma etapa intermediária, mas é uma etapa tão facinha, a gente só passar uma divisão para o outro lado, fazer 15/3, é bem tranquilo e a gente garante que a gente vai ter uma resposta correta. Mas, basicamente, em todo caso, a gente descobre que nossa primeira raiz é x é igual a 0, nossa segunda raiz é 5. Bem tranquilo. Esse é um método para a gente resolver quando a gente tem uma equação incompleta. Na verdade, 2 métodos. A gente viu quando b é igual a 0 e quando c é igual a 0. Todos esses métodos envolveram álgebra e um pouquinho de fatoração. E agora, a soma e produto, que é um método que eu particularmente não usava, mas muita gente usava, e que também é um método que você pode usar para resolver equações quadráticas. Como? A soma e o produto. Eu tenho duas raízes, certo? Eu tenho x' e x duas linhas, a gente já viu as raízes. E eu tenho propriedades de que a soma dessas raízes é igual a menos b sobre a. Ou seja, o que é b? Esse termo que anda do ladinho do x. O que é a? O termo que anda do ladinho do x ao quadrado. A soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto delas é igual a c sobre a. E o c é esse termozinho aqui, independente, esse termo solitário. Então, se eu fizer esse sistema de equações, eu consigo saber, beleza, a soma delas é menos b sobre a, e o produto delas é c sobre a. Quando é que você pode usar isso? Quando você tem números pequenos, que você conhece, que você consegue encontrar uma relação fácil, porque senão você sai de um problema para outro. Você vai parar num sistema que pode às vezes ser difícil de resolver, se os números forem muito grandes e tudo. Mas às vezes pode ser simplesmente mais prático. Você decora essa fórmula, você tenta, e para muita gente é mais prático. Para mim não era, mas cada caso é um caso. Então você conhecer que a soma é menos b sobre a e a multiplicação é c sobre a, você fica tentando, você conhece a tabuada, você conhece as propriedades dos números, como é que eles se somam, e às vezes na sua cabeça mesmo você consegue resolver essas equações em questões de segundo. Vamos provar isso? Então aqui a gente já provou que a raiz é 4 e a outra é menos 3. Essa aqui foi um exemplo que a gente deu quando a gente estava vendo Bhaskara, que é um método que eu vou sempre falar. Se tiver com dúvida, volta para ele, que vai te ajudar. A soma das raízes, que no nosso caso é 4 mais menos 3, deu 1. E menos b sobre a, o que é meu menos b? Meu b é menos 1, certo? Menos 1, 1. Qual que é meu a? 1. Então eu tenho menos 1 sobre 1, eu tenho 1. Então eu percebo que a soma das minhas raízes, 4 mais menos 3, é igual a 1. Menos b sobre a, nesse caso, também é igual a 1. E a multiplicação das minhas raízes fica menos 3 vezes 4, menos 12. Meu a a gente já viu que é 1, né? Então eu posso, tranquilo. Meu c é menos 12. Então eu tenho menos 12 sobre 1 é igual a menos 12. Eu consigo provar por meio de Bhaskara que funciona. Esse método também ele é infalível em certa medida. Só que ele pode não ser fácil ou não ser imediato para muita equação. Aqui, por exemplo, muitas vezes você poderia não chegar exatamente em quais termos você conseguiria chegar aqui. Mas talvez uma equação que envolvesse, sei lá, 2, 1, ou termos talvez um pouquinho menores, você conseguiria resolver de uma maneira mais tranquila, provando pelo método da soma e do produto. Só que, de qualquer forma, envolve meio que um sistema de equações. Tem duas equações que você tem que encontrar uma relação ali no meio. E aí, qual o método que você deve utilizar? Como eu falei, depende da equação. Algumas equações, por exemplo, se não tiver B, se não tiver C, é bem tranquilo pela álgebra. Mas se tiver, talvez fique bem difícil de você fatorar. Da mesma forma, some o produto. Depende de equações menores, ou que você conheça bastante os termos, mas funciona. Então depende da equação, mas principalmente depende de você, do que é mais fácil. Se mais fácil para você é decorar que Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a, tranquilo. Se seu método for mais fácil, for tentar encontrar um sistema de soma e produto, tranquilo também. Então, qual método você tem que utilizar? O método de Bhaskara é infalível. Então, assim, tenha ele sempre pelo menos com um plano B. Tenha decorado essa fórmula, não perca essa fórmula de vista, porque sempre que for cobrado e você não tiver certeza do seu método, você pode conferir por Bhaskara.
Mas é importante que a gente saiba bem como fazer a operação, porque se a gente fizer errado, a gente vai sempre ou não conseguir provar nosso resultado, ou acabar errando uma conta. Então, por ser uma operação um pouco maior, por envolver fórmula, a gente tem espaço para erro, mas é infalível. Então a gente tem que estar treinado nela. A soma e produto, ela é ótima para coeficientes menores, mas ela requer um pouco de prática para você conhecer os números, conhecer as multiplicações e adições, e um pouco de abstração, porque você está trabalhando com um sistema, com vários números, com possibilidades, você ficar testando, esse número aqui dá certo com esse. Então envolve um pouco de abstração, que pode até tomar tempo para você resolver, mas funciona. A fatoração. Produtos notáveis, a gente já viu em produtos notáveis que a gente consegue fatorar. Então, sempre que você estiver de frente para um produto notável, você perceber, tenta fatorar ele de volta, porque aí você resolve por aquele método de saber que pelo menos um dos termos tem que ser igual a zero, e aí você consegue encontrar suas raízes. Multiplicações simples de termos de primeiro grau, ou seja, estou bem treinado no produtos notáveis, não só na fórmula, mas em como funciona, no método distributivo. Então, se eu conseguir descobrir que uma equação é nada mais que x mais 2 vezes x mais 3, eu não preciso fazer Bhaskara para resolver. Eu consigo chegar nesses termos. Ou seja, se eu consigo fatorar um termo, seja por, sei lá, milagre, intervenção divina, ou que eu estou muito treinado ali, e eu consegui enxergar uma fatoração ali, e ela está certa, então eu não preciso fazer Bhaskara. Eu tenho simplesmente dois termos multiplicando, e eu faço que nem a gente já fez outros termos, sabendo que ou um deles tem que ser pelo menos igual a zero. E equações incompletas com c igual a zero, que a gente já viu a fatoração lá, como também é simples a gente resolver. E a álgebra simples, álgebra pura, que é quando a gente simplesmente altera os números, que era quando b era igual a zero, que a gente conseguia simplesmente passar um termo para um lado, fazer raiz e chegar nas nossas resoluções. Então é basicamente isso, galera. A gente teve uma boa passada aqui de equações, da definição delas, equação de primeiro e segundo grau, e métodos de resolução. Eu tentei ser bem detalhado nesses processos, talvez até detalhados demais, mas é importante a gente conhecer eles e a gente conseguir encontrar um método que é mais fácil para a gente, que a gente está mais acostumado, mas a gente não esquecer dos outros, porque além de uma maneira extra para a gente resolver, dependendo da situação, que nem Bhaskara, também é uma forma da gente provar muitas vezes nossos termos. Então, eu não gosto de fazer soma e produto. Mas se eu cheguei na equação aqui por Bhaskara e eu quero comprovar que deu certo, eu posso pegar, que nem eu fiz aqui, e eu tento resolver por soma e produto. Eu pego minhas raízes, faço a soma, eu vejo que é menos b sobre a. Eu pego minhas raízes, faço o produto e eu vejo que é c sobre a. Então, e às vezes eu esqueço como é que funciona a soma e produto. Eu posso pegar uma equação que eu conheço, pode ser até um produto notável, e eu tento, e eu vejo, não, é menos b mesmo, menos b sobre a, e o outro, esse aqui é c sobre a. Então, a maneira até da gente decorar o soma e produto é pegando equações que a gente conhece e descobrindo meio que na prática. Mas, de qualquer maneira, por mais que eu não utilize tanto para encontrar o resultado, é sempre uma carta na manga que eu tenho para provar que esse resultado está certo para mim mesmo, e às vezes de maneira muito rápida. Então, é importante a gente estar treinado em todos, mas principalmente em descobrir qual que é aquele que a gente quer adotar e falar, não, isso daqui vamos tentar, e a gente vai decorar isso daqui, e daqui para frente eu vou tentar resolver exercício só por esse, porque aí eu adquiro prática e eu consigo resolver as questões em tempo recorde, que é importante no Enem, querendo ou não. Então, galera, por hoje é só. Se ficou qualquer dúvida, qualquer questão, só mandar para mim ou no e-mail, ou no Classroom, ou no meu próprio número que vocês têm acesso. Não deixem de fazer o estudo dirigido. Essa matéria, o estudo dirigido também vai ser lançado, também será lançado junto com essa aula. Então vão ser 2 estudos dirigidos meio que em sequência, mas eu achei importante separar o de equações para que vocês possam até ter uma pausa e para que vocês possam ter mais atenção no período de equações. Mas por hoje é só, galera. Muito obrigado por assistir. Se vocês ainda não estiverem acessando o Classroom ou as nossas outras plataformas, recomendo muito. Eu venho postando outros conteúdos lá. O slide dessa aula vai estar lá, até corrigido com aquele erro que a gente viu na aula. Então eu vejo vocês depois, galera. É isso.